Max, eu tô mandando esse relato porque preciso que alguém saiba o que tá acontecendo comigo antes que eu perca o resto do juízo que me sobra na cabeça, sabe? A gente tem essa mania idiota de achar que o tempo apaga os erros da juventude, que a vida segue e as dívidas ficam pra trás, mas a verdade nua e crua é que tem cobrança que não prescreve de jeito nenhum. 10 anos atrás eu fiz a pior covardia que um sujeito pode fazer com uma mulher. Eu deixei ela plantada na porta da igreja, com o vestido branco pronto, o padre no altar, a família inteira dela esperando, e eu simplesmente não fui. Eu peguei a estrada de madrugada, sumi no mundo por puro medo de assumir um compromisso, uma falta de vergonha na cara absurda que me custou a paz pro resto da vida. A única coisa material que sobrou daquele dia desgraçado foi um pedaço do véu rasgado dela, que eu nem sei como foi parar na minha mala na época. Talvez no meio da confusão alguém tenha jogado nas minhas coisas antes de eu fugir. Eu guardei aquele pedaço de pano sujo no fundo de uma gaveta velha, tranquei tudo e tentei fingir que aquela parte da minha boa história nunca existiu, que a dor que eu causei ia evaporar no vento. O problema, Max, é que a gente não brinca com o sentimento de quem entrega a alma na nossa mão. Ainda mais quando essa pessoa tem proteção de quem não perdoa a covardia, de quem cobra muito caro por cada lágrima derramada de graça. E foi só eu decidir tentar de novo, tentar casar agora com uma outra mulher, uma pessoa boa que não tem nada a ver com meu passado, que o inferno começou a se desenhar de verdade dentro da minha rotina. A data do novo casamento estava marcada, os convites entregues para a família, tudo correndo perfeitamente bem, até que a primeira coisa totalmente fora do lugar aconteceu dentro da minha própria casa, num dia que eu estava sozinho, terminando de arrumar umas caixas da mudança. Eu fui abrir o guarda-roupa para pegar um documento do cartório, uma gaveta que eu mexo todo santo dia, e lá estava o pedaço do véu rasgado, aquele exato pano de 10 anos atrás esticado bem no meio das minhas camisas novas. Eu juro pra você que eu não tinha encostado naquilo desde que me mudei pra cá. Aquele pano devia estar mofando num baú trancado na casa da minha mãe, mas ele estava ali, exalando um perfume de rosa vermelha absurdo de forte. Um perfume doce e agressivo que chegava a embrulhar o estômago. Um cheiro de mulher marcante que a minha noiva atual nunca usou na vida. Eu peguei aquele pano com a mão tremendo de nervoso, achando que estava ficando maluco. Joguei aquela porcaria no lixo do quintal e tranquei a porta de casa. Na mesma noite, eu deitei do lado da minha mulher. A gente estava conversando sobre os detalhes da festa, e de repente o telefone dela tocou na mesa de cabeceira, um número desconhecido que não parava de insistir. Ela atendeu o aparelho, colocou no viva voz sem querer, e a voz que saiu do alto-falante não era de ninguém vendendo nada, era uma gargalhada de mulher muito alta e muito clara. Uma risada debochada, daquelas que rasga o ambiente e faz o estômago da gente revirar na hora. E a voz falou num tom de quem sabe de todos os seus podres, dizendo: "O terno novo não esconde o covarde, avisa pra ele que o altar já tá arrumado e a festa vai ser linda." Minha mulher olhou pra mim assustada na mesma hora. Perguntou quem era, se era alguma ex minha querendo arrumar confusão às vésperas do nosso casamento. E eu tive que mentir na cara dura. Falei que era trote, que era gente desocupada. Mas por dentro, Max, meu sangue parou de circular no corpo, porque eu reconheci o tom do deboche. Eu sabia que aquilo não era uma ex querendo chamar atenção. Era uma fatura que estava chegando pesada. Os dias foram passando e a corda foi apertando no meu pescoço. Eu não conseguia mais dormir direito. Toda vez que eu fechava o olho de madrugada, eu escutava o barulho de um salto alto andando na cerâmica da sala de casa. O barulho batia na minha cabeça como se fosse um martelo. Eu levantava no breu da noite. Ia até a cozinha com um cabo de vassoura na mão, achando que a casa tinha sido invadida, mas não tinha viva alma em lugar nenhum. Apenas aquele cheiro de cigarro fino e perfume de rosa no ar, grudado na parede, impregnado no encosto do sofá, um cheiro que não saía por nada desse mundo, nem abrindo todas as janelas e ligando o ventilador. Teve um dia que eu cheguei do trabalho, exausto, e encontrei a minha noiva sentada no chão do quarto chorando. Ela estava com as mãos no rosto, tremendo sem parar, apontando para o nosso guarda-roupa que estava com a porta escancarada. Eu perguntei o que tinha acontecido, pelo amor de Deus, e ela me disse, soluçando, que foi guardar as toalhas limpas e encontrou o meu terno do casamento todo rasgado, cortado em tiras do ombro até a calça, como se alguém tivesse passado uma navalha muito afiada em cima do tecido. Eu corri lá para ver o estrago e o terno estava inteiro, intacto no cabide, do mesmo jeitinho que veio da loja, sem um arranhão sequer.
mas ela jurava por tudo que é mais sagrado que tinha visto a roupa destruída. Aí eu percebi que o negócio não estava focando só em mim. A coisa estava mexendo com o psicológico dela para me destruir. Estava usando a cabeça da minha noiva para me torturar sem piedade antes do grande dia. Eu não aguentei segurar essa barra calado. Max, eu tive que procurar ajuda urgente. Fui atrás de um senhorzinho que joga carta, um pai de santo das antigas aqui da região, um homem muito sério que não brinca de adivinhação. Eu cheguei no terreiro dele num desespero total, sentei na cadeira de frente para ele, e antes mesmo de eu abrir a boca para explicar um terço do que estava acontecendo lá em casa, o velho já me olhou com um semblante fechado, cruzou os braços e balançou a cabeça negativamente. Ele não me deixou falar um "ah", ele simplesmente apontou o dedo calejado na minha cara e disse que eu tinha arrumado uma guerra com quem não perde batalha, que eu tinha despertado a fúria de quem não aceita desfeita de homem nenhum. Ele falou com todas as letras, sem passar a mão na minha cabeça, que a moça que eu deixei no altar não chorou sozinha no quarto dela. Ela caiu de joelhos na porta da igreja lotada e entregou aquela humilhação nas mãos de Maria Padilha. O velho me explicou cuspindo as palavras que Maria Padilha não perdoa a traição, não perdoa quem pisa na dignidade de uma mulher de graça, e que a própria entidade acolheu aquela dor e prometeu que eu nunca mais ia ter paz afetiva na minha vida enquanto não pagasse cada lágrima daquela moça abandonada. Eu implorei para o Pai de Santo me ajudar a sair dessa. Falei que pagava o que fosse preciso, que fazia o trabalho mais caro. Qualquer coisa para tirar essa vigilância das minhas costas e proteger a mulher que eu amo hoje. Ele deu um suspiro pesado, arrumou as contas no pescoço e disse que ia tentar conversar. Ia tentar interceder e preparar um banho de descarrego muito forte para mim, além de firmar a porta da minha casa. Mas ele me avisou ali na mesma hora, olhando no fundo do meu olho com seriedade, que a dívida era pessoal demais para ser paga por conta de terceiros, que tem cobrança que a gente tem que encarar de frente, e que ele ia fazer o possível para amenizar, mas a palavra final não saía da boca dele. Eu decidi bater o pé e enfrentar a situação de frente. Eu não podia ser o mesmo covarde 2 vezes na minha história. Eu tinha que casar com ela e acabar com aquele tormento na base da coragem, mostrar que eu era um homem diferente agora. Faltavam só 3 dias para o casamento e a casa virou um purgatório insuportável. Os objetos da cozinha trocavam de lugar sozinhos na madrugada, a comida azedava na geladeira de um dia para o outro e o cheiro do perfume de rosa vermelha sufocava o nosso quarto. Minha mulher percebeu o clima denso e foi passar os últimos dias na casa da mãe dela para relaxar a cabeça antes da cerimônia. E eu fiquei totalmente sozinho naquela casa enorme, lidando com o peso massacrante da minha própria culpa. Eu passava a noite escutando o barulho do salto alto subindo e descendo, o corredor sem parar, batendo forte na cerâmica, me encurralando dentro do quarto trancado até o dia amanhecer. Eu não aguentava mais a pressão. Liguei para o Pai de Santo pedindo socorro mais uma vez. Mas o telefone dele só dava caixa postal de imediato. Parecia que ele tinha lavado as mãos para mim, que ele sabia perfeitamente que não adiantava mais lutar contra aquilo. No dia do casamento, eu acordei completamente destruído, com o olho fundo e escuro, o rosto pálido e suado, parecendo que eu estava indo para o corredor da morte em vez de ir para o meu próprio momento de felicidade. Mas eu tomei banho, coloquei aquele maldito terno e respirei fundo. O caminho dirigindo o carro até a igreja foi uma tortura psicológica sem fim. Cada semáforo vermelho que eu parava, eu achava que o motor ia desligar e eu não ia conseguir chegar a tempo, repetindo exatamente a mesma desgraça que eu fiz no passado, só que dessa vez contra a minha vontade. Quando eu finalmente estacionei na rua da igreja matriz, o sino tocou lá no alto. As pessoas estavam lá fora conversando, felizes e arrumadas. A família da minha noiva estava em peso na escadaria. Mas a primeira pessoa que cruzou o meu caminho na calçada não foi nenhum convidado conhecido nosso. Era o velho do terreiro, o próprio Pai de Santo. Ele estava lá parado, encostado num dos pilares da entrada com uma cara de enterro absurda, fumando um cachimbo rústico, e assim que ele bateu o olho em mim, ele veio na minha direção apressado. Ele me puxou pelo braço com uma força bruta que eu não sabia que um idoso daquela idade tinha. Me arrastou para o corredor lateral da igreja, longe das pessoas. E me disse entre dentes que eu estava cometendo um erro imperdoável tentando entrar naquele altar. Ele falou nervoso que tentou segurar a entidade a noite inteira no terreiro dele, que acendeu vela e firmou ponto até de manhã,
mas que a Padilha tinha derrubado absolutamente tudo, que ela avisou de forma agressiva para ele não se meter naquilo, porque a cobrança ia acontecer na frente de todo mundo. Eu disse para ele, com a voz embargada, que eu não podia fugir correndo de novo. Que se eu virasse as costas agora eu ia confirmar que eu era o mesmo traste que eu fui na juventude. E ele me olhou com uma pena danada no rosto. Ele soltou o meu braço, balançou a cabeça devagar e disse que a escolha era exclusivamente minha, mas que a justiça dela pesava toneladas e não costumava falhar no horário marcado. Eu deixei o velho lá fora avisado e entrei na igreja caminhando duro. O coração estava socando o peito, a música suave começou a tocar no fundo, os padrinhos foram entrando nos seus lugares. E eu fiquei lá no altar de pé, suando frio pela testa, olhando fixamente para a porta de madeira, esperando a minha noiva aparecer. A igreja estava linda e lotada, enfeitada com muita flor branca e laço. Mas por algum motivo que eu não sei explicar, eu comecei a sentir um calor infernal subindo do tapete, uma falta de ar tremenda que deixava a minha vista totalmente embaçada e confusa. As portas pesadas da igreja se abriram de par em par com um estrondo. A marcha nupcial tocou alta nos alto-falantes, e eu vi a minha noiva lá no fundo de braços dados com o pai dela, começando a caminhar na minha direção com um vestido impecável. Mas, conforme ela ia caminhando a passos lentos no tapete vermelho, a visão que eu tinha lá de cima começou a distorcer feio, como se tivesse uma onda de fumaça quente no meio do corredor, atrapalhando os meus olhos. Eu pisquei forte tentando focar a vista, esfreguei o rosto, e quando eu olhei de novo com atenção, a mulher que estava caminhando na minha direção simplesmente não era a minha noiva atual. A fisionomia dela tinha mudado completamente debaixo do véu. O jeito de caminhar estava pesado e arrastado. A mulher que vinha me encontrar segurando o buquê era a exata mesma moça que eu deixei plantada ali na porta há 10 anos, com o mesmo rosto inchado de tanto chorar, com a maquiagem borrada no pescoço, carregando aquele véu velho e rasgado preso no cabelo. Eu tentei gritar pro alto, tentei sacudir o padre do meu lado e avisar que tinha alguma coisa muito errada ali. Mas a minha voz não saía de jeito nenhum. A minha garganta travou de um jeito que não passava vento. Eu estava paralisado, igual uma estátua no altar enquanto ela encurtava a distância. O pai da minha noiva atual sorriu largo para mim quando chegou perto, soltou o braço da filha e entregou a mão dela na minha mão esticada, mas a pele que eu segurei estava gelada como pedra, rígida, parecendo mão de uma pessoa que não tem sangue correndo na veia. Eu olhei para ela bem de perto ali na minha frente, e o rosto da minha mulher atual estava lá de volta. Ela sorria de forma completamente normal. Feliz da vida com o momento, mas por trás do rosto dela, refletido na cruz dourada do altar, eu via nitidamente o rosto da minha ex cobrando a promessa maldita que eu nunca cumpri. A cerimônia começou pesada. O padre começou a falar aquelas palavras repetidas sobre amor, respeito e fidelidade no casamento. Mas a voz do padre ia sumindo da minha cabeça, ficando muito distante, e no lugar do microfone dele, eu comecei a ouvir uma voz de mulher repetindo os meus próprios votos românticos do passado. A voz falava colada no meu ouvido, num tom baixo, com aquele deboche agressivo que me revirava por dentro inteiro, dizendo: na alegria e na tristeza profunda, na saúde e na desgraça, até que a dívida enorme nos separe de vez, seu grande covarde. Eu olhava para os lados num desespero mudo, pedindo socorro com o olhar. Mas os padrinhos estavam tranquilos. Os convidados estavam fotografando felizes. Ninguém ali dentro percebia a tortura psicológica e o circo de horrores que estava acontecendo comigo no centro de tudo. O padre finalmente perguntou com a voz firme se eu aceitava ela como minha legítima esposa, e no exato momento que eu abri a boca seca para dizer o sim e me livrar logo daquilo, a voz feminina gritou junto comigo dentro da minha mente. Ela rasgou o ambiente inteiro só pro meu ouvido, dizendo: ele não tem palavra para dar para mulher nenhuma. E aquele momento que era para ser o ápice da minha vida virou um calvário torturante. Porque o anel de ouro que estava guardado no meu bolso do terno esquentou de um jeito bruto e começou a queimar a minha perna com força através do tecido grosso da calça. Max, eu te juro pela minha própria vida que eu fiz o maior esforço que um ser humano consegue fazer para continuar ali, de pé. Eu engoli o meu desespero a seco. Puxei o ar com força pro pulmão e disse o tão esperado: sim, na frente daquele padre, achando que a minha resistência ia quebrar a maldição ali mesmo. Eu enfiei a mão no bolso da calça, suportando a queimação violenta na perna direita. Puxei a caixinha de veludo azul
e abri na frente da minha noiva para colocar o anel no dedo dela e finalizar logo aquela cerimônia sufocante. Mas na hora exata que eu abri a tampa da caixa, não tinha aliança de ouro nenhuma lá dentro. As 2 argolas que custaram o meu suor tinham simplesmente evaporado do tecido, e no lugar delas, dobradinho com um cuidado cínico, estava mais um pedaço daquele véu rasgado, encardido e cheirando forte a perfume barato. A minha noiva olhou para dentro da caixinha esperando o anel brilhando, e o sorriso largo dela despencou na mesma hora. Ela levantou o olhar para mim com uma expressão de confusão profunda, que em questão de segundos virou um pânico puro e uma repulsa incontrolável. Ela deu um passo brusco para trás no altar, puxando a mão dela com violência da minha, tropeçou na ponta do próprio vestido de renda e caiu sentada no degrau duro do altar, ofegante, agarrando o próprio pescoço com desespero como se tivesse alguém invisível apertando a garganta dela ali no chão. A igreja inteira percebeu e levantou do banco de uma vez só, num estrondo. Foi um rebuliço gigantesco. A mãe da noiva gritou lá do fundo. O padre parou a reza na hora, tentando entender. E eu me abaixei rápido para tentar ajudar ela a levantar e acalmar os ânimos. Mas quando a minha mão encostou no braço dela, a minha noiva soltou um grito estridente que calou o falatório de todo mundo. Ela bateu na minha mão com muito ódio, me empurrando para trás com uma força que me jogou contra a mesa do padre, chorando de soluçar alto no meio da igreja matriz. Ela gritava desesperada no meio daquela igreja completamente calada agora, apontando o dedo na minha cara, tremendo muito, dizendo que tinha uma mulher atrás de mim o tempo inteiro, uma mulher com um vestido escuro imundo, com o rosto coberto por um véu em frangalhos, rindo da desgraça que estava acontecendo. Eu olhei para trás instintivamente por cima do ombro, o meu corpo inteiro formigando de pavor. E eu não vi ninguém nas minhas costas, só o coitado do padre encostado na parede e os padrinhos apavorados, sem entender nada do que estava rolando na frente deles. A minha noiva chorava sem controle nenhum, borrando a maquiagem toda, dizendo com nojo que sentia um perfume doce enjoativo vindo de mim. Um cheiro de rosa murcha, misturado com fumaça de charuto grosso que estava dando ânsia de vômito nela, de tão forte. Ela não aguentou ficar mais nenhum segundo perto de mim. Ela levantou do chão de mármore tropeçando nas próprias pernas bambas, virou as costas e desceu correndo pelo corredor central igual uma louca, chorando e empurrando o pai dela, e quem mais tentava segurar ela pelo braço, abandonando tudo ali de qualquer jeito. Eu fiquei sozinho de novo, Max, exatamente no mesmo lugar frio, exatamente na mesma posição ridícula em que eu deixei aquela moça do passado, plantado no altar, humilhado publicamente na frente da minha família inteira, dos colegas de trabalho e dos amigos. O feitiço da covardia virou contra mim com requintes de muita crueldade, porque Maria Padilha não precisou arrancar a minha cabeça ou fazer um estrago físico no meu corpo para acabar com a minha vida. Ela cobrou a dívida na mesma moeda, no mesmo cenário exato, me fazendo sentir a mesma dor e o mesmo vexame na pele. O pai da noiva veio rasgando para cima de mim, me xingando, achando que eu tinha confessado alguma atrocidade para a filha dele no altar. Teve convidado vaiando, o padre entrando no meio para não rolar agressão física dentro da igreja, mas eu não conseguia reagir a nenhum empurrão. Eu fiquei travado, olhando fixamente para a porta grande por onde ela fugiu. Foi quando o barulho da briga e da confusão começou a ficar distante nos meus ouvidos, e debaixo de todo aquele caos humano, eu ouvi a gargalhada ecoando pesada na minha nuca, a mesma risada debochada da ligação telefônica comemorando a vitória. A risada preencheu os cantos altos da igreja, vibrando nas janelas de vidro colorido da fachada. Eu olhei de relance por cima das cabeças das pessoas para o fundo do corredor, lá fora na escadaria. E eu juro pela minha salvação, Max, eu vi a figura de uma mulher muito nítida. Uma mulher exuberante, de vestido longo e escuro, encostada tranquilamente no pilar da porta pesada de madeira, fumando uma cigarrilha fina com a maior elegância do mundo, soltando a fumaça pro alto e me olhando com um deboche no rosto que dizia que o serviço estava feito, que a conta finalmente estava paga e quitada com muitos juros. Eu tentei correr atrás dela, abrindo caminho na multidão que me xingava, mas quando eu cheguei na calçada da igreja, o vento bateu forte e não tinha mais ninguém ali na rua. Apenas uma única rosa vermelha deixada no degrau de pedra, murcha e pisada, do exato mesmo jeito que a dignidade da minha noiva atual ficou para sempre. A partir daquele final de semana, a minha vida afundou de vez num buraco muito fundo. A família da minha ex-mulher buscou as roupas dela na minha casa com a viatura da polícia na porta. O pai dela jurou me quebrar no cacete se me visse na padaria.
E eu virei o maior motivo de piada e rejeição na região inteira. Eu tive que pedir demissão do meu serviço e mudar de bairro. Eu virei um homem rejeitado que carrega uma marca invisível que afasta qualquer mulher de perto logo nas primeiras conversas. Se eu tento conhecer alguém novo, a pessoa logo some ou vira a cara na rua sem explicação, porque a vigilância dela não parou por aí. Ela prometeu que eu não teria paz afetiva e ela continua cumprindo a palavra sentada no pé da minha cama. Eu acordo de madrugada sentindo aquele perfume doce e enjoativo impregnado no travesseiro. Eu levanto e tem maço de cigarro amassado na minha pia que eu nunca comprei na vida. A verdade nua e crua, Max, é que eu me tornei um aviso vivo caminhando por aí para qualquer sujeito que acha que pode brincar com o sentimento dos outros e sair andando impune por covardia, que acha que pode abandonar uma pessoa ferida e acreditar que a poeira baixa e o mundo esquece. Covardia emocional tem um preço altíssimo. A fatura chega cortando a nossa carne e a nossa vida no meio. E Maria Padilha provou para mim da pior forma possível que não brinca de justiça quando toma as dores de quem chora por traição no altar. Eu vou apodrecer sozinho num quarto trancado para pagar as lágrimas que eu fiz derramar 10 anos atrás. Essa é a minha cruz definitiva. E eu sei que não tem reza nem banho de erva forte nesse mundo que tire essa marca de mim. Obrigado pela paciência, querido Max, e espero no fundo do meu coração que você e todos os inscritos do seu canal tenham gostado desse meu relato. Um abraço a todos. Assinado, um ser qualquer.